Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da live do Celi, o Celi dentro da sua casa. Então, lembrando, né, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, sempre a live com o presidente Walter Paraguaçu, convidando sempre alguma pessoa muito especial para falar sobre espiritismo, né? Lembrando que nós estamos fazendo a vaquinha do Celi, para quem quiser participar da vaquinha do Celi, basta entrar no site do Celi, celi.com.br. Lá vai ter um link, vaquinha do Celi. Nós estamos fazendo essa vaquinha por o Celi, né, estar fechado no momento de pandemia, e devido a isso já está gerando muito custos, né, questão de aluguel, aquela coisa toda, né, ainda mais custos. Então, para uma forma de a gente manter o Celi aberto após passar essa questão do coronavírus, né? A gente resolveu fazer essa questão da vaquinha do Celi. Então, quem puder colaborar, quem tiver, né, disposto a ajudar, vai ser super bem-vindo, porque a gente não quer que o Celi feche suas portas, né? Então, a gente vai lutar muito contra essa questão da pandemia para continuar o Celi aberto. Então, a gente conta com essa ajuda de vocês. Para quem puder ajudar, seja muito bem-vindo, tá? Quem quiser também fazer suas perguntas, façam suas perguntas, escrevam aqui embaixo, tá? Que a Candinha depois vai passar para os convidados. Hoje receberemos Tatiane Pinheiro, do Celi, que eu vou deixar para o Paraguaçu fazer a apresentação dela. Então é isso aí, pessoal. Seja todo muito bem-vindo, espero que vocês gostem, relaxem, fiquem à vontade. É um momento daquela união do Celi com vocês. É uma versão virtual, mas é o que a gente está fazendo para poder, né, nessa questão de pandemia aí, estar junto com vocês. Então tá, muito boa noite, Walter Paraguaçu, como estás? Boa noite, pessoal. Sempre é uma renovação, esse encontro, diminuindo assim um pouco a saudade, um pouco a distância que temos um do outro pela pandemia, e possamos nós, de certa forma, hoje, ter uma hora de alegria com essa moça, a Tatiane, que vai nos brindar com as suas palavras, com o seu esforço que ela, como diretoria da casa, desenvolve muito lindo o seu trabalho e como palestrante que é. Então, é realmente aquilo que eu dizia para vocês, que é um sucesso hoje ter esse encontro com essa jovem, com essa moça, esposa do Rafael, nosso querido coordenador. Então temos uma equipe assim de família espírita, nos falando de sentimento e de amor. E possamos, claro, agradecer antes de qualquer assunto a Deus que permitiu esse encontro, a Deus que permitiu que estamos nós na Terra conversando e matando um pouco essa saudade. E se continuar nossa alegria desse encontro, possamos em breve podermos nos abraçar pessoalmente, dizimindo toda essa angústia, essa preocupação que hoje temos esse vazio dentro de nós. Então, que Deus, obrigado pelas palavras que posso, na intuição dessa palestrante, dessa diretora, nos ensinar hoje um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e de sua responsabilidade no Centro Espírita, que é muito grande. Então, com vocês, apresento a Tatiane Pinheiro, conversando com nós um pouquinho. Já fizemos a chamada, agora vamos entrar com a Tatiane. Ao vivo. Olá pessoal. Olá, uma boa Tatiane. noite. Que saudade. Baixa um pouquinho a tua câmera que o rosto para aparecer mais. Peraí. Isso. Aqui. Aí, A minha equipe técnica aqui para Paraguaçu, ela não organizou as coisas direito. Mas Rafael aí, Sim, ele tá aqui fazendo o meio de campo para Paraguaçu. Sempre tem que estar junto comigo, né? É assim que a gente funciona. Um abraço. Tá bom. Ele está escutando aqui a live. Ficamos muito, muito felizes pelo convite, desse trabalho que todos sabem que nós amamos muito.
É um trabalho realmente cheio de ternura, de doçura, né? Com toda aquela simplicidade das crianças, dos nossos adolescentes, com o amor que traz os nossos pais, as nossas famílias. Realmente é um trabalho muito bonito e nós nos sentimos muito gratificados em poder fazer parte, né, desse trabalho que acontece aí. Isso, mas eu vou te interromper, porque isso bem, as perguntas estão chegando e já passo a última delas. Esse teu trabalho Perfeito. que tu desenvolve no Centro Espírita e direcionado bem para quem? Então, o nosso trabalho é para as crianças de 3 a 17 anos, ou seja, para as nossas crianças e para os nossos jovens. Além dos jovens e das crianças, a gente entende que ele é muito importante alcançar a toda a família. Então, a gente faz também com os pais ou os responsáveis dessas crianças, né? Que às vezes é os avós, os tios, os padrinhos. Então, é com toda essa equipe que a gente trabalha. Tem uma equipe grande. Muito grande. Sim, sim. Dentro desse trabalho, mais ou menos assim. O número de crianças atualmente é em torno de 45 crianças, né? Nessas 45, nessa idade, né? De 13 a 17 anos. E de pais em torno de 20 a 25 pais, né? Que é o nosso grupo de pais. Todos os domingos lá, os nossos encontros. Isso. As crianças sempre são para nós algo muito especial, como foi para Jesus também, quando disse, deixarem as minhas crianças Exatamente. os reinos do céu. Eu sempre acrescento isso e da terra, porque sem as crianças, a alegria de correr, de brincar, de chorar, de cantar, isso é nosso encantamento, acho que é nosso grande par do nosso grande jardim da vida, que elas a rodeiam. Né? Então, tu tem essa incumbência tão grande, maravilhosa, que tu desenvolve. Esses assuntos que predominam, mais ou menos, sobre as crianças, para as crianças, o que predomina, mais ou menos? Assim, falando um pouco da evangelização, né, Paraguaçu, o que não é a evangelização? Até para a gente esclarecer para todos, né, que a evangelização no CELI, ela não é simplesmente uma recreação, uma brincadeira. Não que isso não aconteça, que de fato acontece a brincadeira, porque com crianças a gente sempre tem que lembrar do lúdico, né? Então é uma forma de fixar os conteúdos. Mas na verdade, nós trabalhamos lá no CELI com toda a moral cristã, né? Nos baseamos sempre no Evangelho segundo o Espiritismo e trabalhamos sempre pensando em Jesus. Então, todos os temas que já estão no nosso cronograma, pensado juntamente com toda a nossa equipe de evangelizadores, eles são baseados nesses temas. A gente fala de Deus, falamos de Jesus, falamos da importância da natureza e de toda a criação, de boas maneiras, de todos os sentimentos importantes que nós, como seres humanos, devemos nutrir, que é o respeito com o próximo, o amor, a caridade. Então, todos esses temas, eles são trabalhados de forma com que a criança entenda, ou seja, falamos o mesmo assunto para todos eles de formas diferentes. Trabalhamos, então, através de contação de histórias, de brincadeiras, de pinturas, com os mais jovens com música, porque a arte nos ajuda muito a trazer as reflexões do dia a dia. E trabalhamos também alguns temas específicos, né, com os mais velhos, quando eles já são mais curiosos, né, querem saber mais sobre a sua mediunidade, querem entender um pouquinho mais o funcionamento da nossa casa. Então, nós também trazemos esses temas para dentro das nossas salas de aula. Paralelo a isso, a gente trabalha no salão com os pais com os outros temas, voltado para o dia a dia, né, das nossas relações familiares. Então a gente discute no salão
os nossos problemas que nós temos com os nossos filhos. E a gente entende que hoje os espíritos que estão chegando na Terra, eles são espíritos muito mais inteligentes. A gente costuma brincar que as crianças de 2, 3 aninhos, lá na primeira turminha, né, lá da evangelização, já sabem trabalhar com celular, coisa que na nossa época nós nem tínhamos. Então, a tecnologia avançou muito e esses espíritos vêm com todo esse conhecimento, né? E nós, às vezes, nos sentimos perdidos. Como lidar com essas crianças? Como dar o limite para essas crianças? Como trabalhar com bullying nas escolas, com preconceito, né? Com a sexualidade dessas crianças, conforme a nossa doutrina, conforme o nosso evangelho? Como a gente trabalha com tudo isso? Então a gente traz esses temas que são temas importantes, falamos sobre as drogas, sobre a violência, falamos sobre a obsessão na infância, na juventude, trazemos todos esses temas que são os temas que de fato nós como família vivemos nos nossos lares. E de alguma forma a gente consegue então ajudar não só a nossa criança, mas também a família como um todo. Então entendemos essa importância, que a evangelização, eu costumo dizer que o CEL é o nosso jardim, o nosso abençoado jardim, né? Regado, nutrido, adubado com muito amor, com muita doçura, e que recebe essas sementinhas, e nós, como evangelizadores, estamos lá, regando o amor, né? Regando a solidariedade, regando a fé, a importância de termos Deus e principalmente Jesus nos nossos corações, porque eu costumo até comentar com os nossos pais que é importante que a gente apresente Deus para eles. É importante, porque um dia nós somos falíveis, todos nós somos falíveis. E um dia nós podemos decepcionar os nossos filhos e provavelmente iremos decepcionar os nossos filhos. Então que eles já tenham Jesus e saibam fazer as boas escolhas, que não caiam em outras armadilhas que a vida nos coloca. Então eu sempre digo que para nós isso é muito benéfico, porque a gente consegue construir crianças, né? Quando a gente vê o crescimento, o amadurecimento espiritual dessas crianças, desde quando são pequenininhos, que já levam para os seus núcleos, não só familiares, mas para o seu núcleo de escola, levam essa mensagem de Jesus, já sabem lidar com todas essas situações que muitos de nós não soubemos. Porque muitos de nós chegamos até a nossa casa pela dor. E eles já estão tendo o privilégio de saber como agir, né? Já estão trabalhando nessa seara e tendo essa visão mais do todo, né? Do planeta, das pessoas, da humanidade, da natureza. Eu sempre me surpreendo muito com as nossas crianças. Eu costumo dizer, eu também dou aula na escola de médiuns. E quando a gente pergunta na escola de médiuns, muitas vezes, o que é Deus, as pessoas ficam pensando muitas vezes, porque é difícil para nós que tivemos, né, uma origem lá no catolicismo muitas vezes, imaginava um Deus, aquele senhor, né, barbudo lá nos esperando, queria dizer, ia fazer o nosso julgamento. E para as crianças essa pergunta ela é tão mais simples, porque quando tu faz pergunta como essa, eles olham pela janela naquele nosso lindo jardim que temos lá e dizem: mas, prof, Deus é isso aqui, Deus é as nossas florzinhas, Deus é a nossa árvore, Deus é a nossa vida. Então, eles já vêm com uma outra realidade. E nós devemos, então, somente semear isso, cultivar isso, deixar que todas essas virtudes que eles já conquistaram desabrochem. Esse é o nosso papel como evangelizadores. Por isso que esse trabalho é muito gostoso. E às vezes a gente pensa que está ensinando, quando na verdade nós estamos aprendendo com essas crianças. Isso, muito importante, por favor, realmente, essa explanação foi muito esclarecedora, muito maravilhosa, no sentido de mostrar esse trabalho que tu faz, com essa tua grande equipe, e com essas crianças, o resultado tem notado modificações,
nessas crianças, ou eles despertam para o campo mediúnico? Acontece? Sim, acontecem. Tem umas que já chegam até nós porque já despertaram a questão mediúnica, né? Mas assim, a gente vê o crescimento dessas crianças e não só nós. Esse é o feedback que os pais também nos trazem, né? Por isso é importante que os pais estejam também nesse trabalho, porque eles nos trazem esse feedback de como eles estão amadurecendo. Quanto à mediunidade, a gente sabe também que as crianças de agora, elas também têm uma sensibilidade maior, né? Normalmente, crianças até os 7 anos, elas realmente têm essa sensibilidade, mas depois dá uma aliviada. O que a gente tem visto muito, e eu diria que até nesse momento que a gente está mais recluso, esse desabrochar antecipadamente, né? A gente poderia dizer, dessas crianças. Mas aí eu vejo, Paraguaçu, que existe 2 coisas importantes. Porque, na verdade, a gente sabe que a mediunidade é uma ferramenta que já vem com o nosso espírito, né? Quando nós reencarnamos, nós já estamos prontos com essa mediunidade. Mas que a gente precisa amadurecer ela dentro da gente, porque a gente entende que requer muita responsabilidade. E a criança, enquanto ainda muito não tem esse conhecimento, digamos assim, técnico dessa ferramenta, e eu gosto de falar ferramenta porque também a gente levanta esse assunto com os pais, não gosto de dizer que os nossos filhos têm um dom, porque não é um dom, não é um benefício, e sim uma ferramenta de auxílio ao próximo. Então a gente gosta muito de enfatizar isso, até porque assim, muitas vezes, nesse afã da criança desenvolver essa mediunidade, nós como pais antecipamos coisas que as crianças ainda não têm capacidade de gerir como um todo, porque elas ainda não têm conhecimento suficiente dessa ferramenta. Se nós, ainda adultos, quando não temos o conhecimento da nossa mediunidade, já nos prejudica, imagina essas crianças, né? Então é importante que a gente tome cuidado até com isso. E aí cabe também a gente levantar essa questão, porque muitos pais chegam lá achando que vários já conversaram comigo dizendo: Tati, eu tenho medo do meu filho começar a frequentar porque ele já tem uma certa sensibilidade e essa mediunidade estourar, né? E é bem pelo contrário. Eu entendo que a partir do momento que ele começa a ter o conhecimento da doutrina espírita e estar dentro da nossa casa espírita, munida com toda a espiritualidade que está ali, aguardando aqueles espíritos, já faz uma certa proteção, uma certa blindagem daquele ser. Então, não tem maneira, e nós tomamos muito cuidado com isso, de antecipar uma mediunidade. E nós evitamos até entrar em assuntos muito específicos com essas crianças, justamente para que isso não aconteça. Para que quando vier a acontecer, elas já tenham todos esses conceitos dentro de si e já entenda que aquilo não é um problema, não é um sofrimento, que é somente uma ferramenta. Então, por isso também é importante a evangelização, porque desde cedo a criança já amadurece e já entende, porque lá ela tem outras pessoas, com outras crianças ou outros adolescentes. A gente tem muito problemas nesse sentido até com o adolescente, né? Porque o adolescente, ele já está naquela fase que é os hormônios estourando, né? E a mediunidade também, junto com tudo isso. E muitas vezes eles se afastam, que já é natural do adolescente procurar se afastar, ficar mais quietinho, mas muitas vezes é por vergonha. Porque eles estão escutando alguma coisa que os outros não escutam, eles estão vendo alguma coisa percebendo alguma coisa que outros não percebem. E lá é o local que eles podem conversar entre eles, trocarem essas experiências de forma salutar, né? Onde não tem problema, porque muitos sentem algum certo preconceito. Diga, Paraguaçu. Pegando o gancho que você está falando, e o adolescente, quando chega na puberdade, de certa forma, hormonal,
ele começa a se afastar um pouco, ficar mais quieto, observando os mais velhos, no sentido assim, os modos, a maneira como reage. É importante nessa fala os pais estarem juntos, Certo. ou a própria natureza leva eles a crescer natural como ser humano. Eu diria que mais do que isso, Paraguaçu. Eu diria que hoje a gente, mais do que a fala, né? O exemplo ainda é o melhor ensinamento. Porque é muito difícil a gente querer que um filho entenda alguma coisa se a gente não parte da gente. Não tem mais como, antigamente a gente ouvia muito, eu ouvi muito isso, né, dos nossos pais dizerem, ai, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Muitas vezes diziam isso, só que a gente sabe que isso não funciona, não é dessa forma. Para mim conseguir ser um exemplo, para mim conseguir ter o meu filho do meu lado, eu preciso mostrar para ele que eu sou que eu sou falível também, que eu também sou imperfeita, mas que eu estou nessa construção, nessa busca, né? Na busca da verdade do Cristo. Por isso eu disse do conhecimento em Cristo, conhecimento em Jesus. Porque muitas vezes nós vamos falhar e eles precisam saber que nós vamos falhar, mas eles precisam também ter o exemplo. Porque eu não posso falar não faça quando eu dentro de casa estou passando por essa situação. E é muito engraçado quando às vezes as crianças começam a faltar muitas nos nossos encontros e a gente acaba encontrando os pais e essas crianças nos nossos atendimentos durante a semana. E a gente pergunta para a criança, fulaninho, eu não te vi no domingo, por que tu não estás mais indo? E ele na mesma hora diz, pergunta para minha mãe, eu não estou indo porque ela é que não está me trazendo. Porque a criança é isso, criança é muita sinceridade, é muita simplicidade. E precisamos assumir o que de fato é nossa responsabilidade. Então nós não podemos de forma alguma querer impor alguma coisa que nós ainda não conquistamos. Então é importante que mais do que a conversa amiga, que é importantíssimo, o exemplo. O exemplo é o melhor caminho. E nós, como evangelizadores, também nos colocamos, porque enquanto nós temos as nossas crianças lá, nos colocamos como pais, né? E nós, como pais, também buscamos essa modificação, esse olhar interior de encontrar os nossos desajustes, as nossas imperfeições e de alguma forma, com esforço, com dedicação, com muita disciplina, e nos modificando, para que as nossas aulas possam refletir aquilo que nós somos, não somente aquilo que nós estudamos, porque é dessa forma que a gente fixa o conhecimento na cabecinha e no coração de cada um deles. Isso vai além da trajetória. Mas sempre existe uma situação, em seguida, que deve enfrentar, de certa forma, esse questionamento dos pais, dizer que às vezes não conseguem como vão trabalhar com aqueles jovens adolescentes, até chamam de adolescente. Exato. 14, 15, 16 anos. Qual é a indicação em termos espírita que tu indica ou fala? Então, na verdade, eu sempre gosto de dizer que devemos ser amigos dos nossos filhos, independente da situação, né? Isso é uma construção. Bom quando a gente começa essa construção quando eles são ainda pequenos, quando a gente consegue unir, né, as nossas verdades, as nossas convicções. Mas muitas vezes não é o caso, né? E chega o nosso adolescente lá com uma série de problemas, o pai realmente queixoso, que não sabe o que fazer, né? E não existe outra forma, Paraguaçu. Eu acredito que, nesse momento, a conversa sincera, o apoio àquele filho e a busca, sempre a busca, através da fé, através da prece,
pelo entendimento, né? Pelo respeito, porque muitas vezes também, Paraguaçu, nós queremos nos fazer respeitar, mas nós não respeitamos o espaço daquele jovem, né? Nós queremos que ele faça aquilo que nós achamos que é o correto. Só que o que é correto? Às vezes, no afã de proteger aquele jovem, e eu digo isso porque eu ainda tenho filho nessa idade, a gente quer proteger de qualquer jeito. Então, a nossa verdade, a gente começa a impor que seja a verdade dos nossos filhos. Só que nós esquecemos que eles são espíritos. Parou, travou. Como nós, que eles também têm uma trajetória a ser seguida, que nós precisamos sim orientá-los, guiá-los, estar sempre apoiando eles, mas eles precisam tomar as suas decisões. E isso, eu vou dizer que o chapéu da evangelização serviu para mim. Porque é muito difícil para nós pais, diante de tanta violência, né, diante de tantas coisas que a gente vê hoje em dia, não tentar proteger, ser super protetores, né? Nós temos esse afã de querer ir sempre por perto, a gente tem medo que passem por alguma necessidade, por N coisas, né? Só que a gente esquece que eles precisam muitas vezes passar por algumas situações para que eles consigam então construir o que eles vieram fazer aqui na Terra. Então precisamos ter aquela confiança mútua, o respeito, né? E principalmente o apoio. Esse respeito que tu fala, que muito pai, às vezes, deve ser para ti, as palmadas pedagógicas ou a cintada pedagógica. Sim, sim. Aí, como é que eu oriento isso? A violência só gera violência, né? Quanto mais a gente cultivar, é aquilo que eu falei. Eu não posso querer que o meu filho fique longe da violência se eu pratico a violência dentro da minha casa. Isso é um ato de violência. Então, sempre o conselho é que não tenha, né? Não tenha esse castigo. Não precisa chegar nesse nível de castigo, né? A gente pode, através de uma conversa, com muita tranquilidade, com muito amor, conseguir demover todas essas coisas que no passado se tinha muito, né? E que hoje a gente sabe que não funciona. Não funciona e não funciona mesmo com os nossos jovens. Dessa forma, a gente só afasta mais eles da gente do que une, né? Eles menos vão nos ouvir. Sempre chega aquela fase na adolescência que os jovens querem ouvir todo mundo menos os seus pais, né? Mas a gente tem que entender que um dia nós também fomos jovens e passamos por essa mesma situação. Porque queremos estar logo adultos, libertos. E por isso eu digo a importância da evangelização também nesse sentido, porque a gente passa, quando a gente trabalha a família como um todo, e quando esse jovem começa a entender também a aflição dos seus pais, né, quando proíbem de fazer alguma coisa, ou quando não concordam com alguma atitude, eles começam a despertar esse entendimento de uma forma que não existe mais tanta discussão, né? Tantas coisas que a gente vê, porque a discussão, a revolta, isso é o de menos. A gente passou por, agora, o último ano com situações até mais difíceis, né? Psicológicas, de adolescentes querendo tirar a sua vida. E a gente entende que a oportunidade, Paraguaçu, que nós estamos tendo agora de ficarmos mais em casa com os nossos filhos, com os nossos jovens, poder ter essa conversa, poder conhecê-los de verdade. Porque naquela correria que nós estávamos, atrás do nosso sustento, do nosso trabalho, não nos permitia ou nos dava a ilusão que nós não tínhamos tempo para sentar e conversar com os nossos filhos. E nem de nós nos conhecermos, né? Então, está sendo muito importante essa oportunidade que nós temos de parar agora e olhar
para essas crianças, de brincar com essas crianças, de se fazer presente. Muitos não se faziam presentes, davam presentes para substituir aquilo que é insubstituível, que é a nossa presença como pais. É a nossa responsabilidade, porque temos sim que dar os limites para essas crianças. Eles precisam entender que nós estamos sendo duros porque mais tarde a vida vai ser dura. Então também a gente tem que mostrar todas essas coisas, mas sempre com muita clareza, com muito amor. É dessa forma que a gente sempre instrui. Isso fez me lembrar de um fato, um médico conhecido nosso, espírita, chegou um dia para mim e disse assim: eu tenho 3 filhos órfãos. Eu não entendi, órfão, mas se está vivo, os pais, por que são órfãos? Porque diz assim: eu trabalho 7 horas, estou no hospital, saio 6 e pouco de casa, eles estão dormindo. Sim. Passo a tarde trabalhando com um médico, de noite tem plantão, chego meia-noite, 11h30, eles estão dormindo. Sim. Então ele dizia que a tristeza dele era muito grande, nesse Acredito. sentido de não poder conviver tão perto ou junto mais com os filhos para ver o seu desenvolvimento e poder acompanhar. Tem situações assim. Mas tem agora situações. O nosso patrocinador vai falar um pouquinho. Tá bom. Tem patrocinador que vai entrar no ar aí. A Candinha também vai fazer. Ai, saudade da Candinha. Está tomando nota das perguntas e vai te fazer. Tá certo. Nós temos semanas, toda semana nós temos terças e quintas-feiras, 19h30, né? Esse encontro com o pessoal nosso, e vai vir outras pessoas também que nós estamos convidando. E agora ai, vai ótimo. falar o nosso patrocinador aqui. O Pisca para o Eduardo. Deixa eu aqui. Boa noite a todos. Lembrando, então, todas as terças de quinta, 7h30, aqui na live do Célio. Terça-feira que vem, receberemos a Terezinha Ritter, vice-presidente do Centro Espírita, para fazer um grande bate-papo com o Paraguaçu. E na quinta-feira teremos Luiz Fernando, ele é o diretor de serviços comunitários. Então já fica o convite para a semana que vem. Tá? E lembrando da vaquinha do Célio, né? Quem quiser participar da vaquinha do Célio, ali no site do Célio, célio.com.br. E ali vai ter um linkzinho da vaquinha para quem quiser fazer sua doação para manter o Célio aberto. E graças a Deus, tomara a Deus, vai dar certo. Vou passar agora aqui para a nossa rainha, Candinha. Oi, Candinha. Saudade. Boa noite a todos. Boa noite, Tatiana. Maravilhosa. Maravilha. Tatiane, Adriana, te faz a pergunta. Tem algum trabalho para autistas? Um trabalho no Célio, sim. No nosso trabalho, nós tivemos já uma criança autista. Não é um trabalho específico para essa criança, porque nós entendemos que, mesmo ela tendo essa dificuldade, a inclusão ela é importante. Então, a gente teve um caso somente no passado, mas que conseguiu trabalhar junto, dentro da turma da idade, e não tivemos problema nenhum, porque a criança correspondeu, né, da mesma forma que as demais. Então eu digo assim, ó, que até isso a espiritualidade providencia, né? Uma vez nós sentamos, e esse ano novamente, e pensamos, e uma colega disse assim, uma evangelizadora: será que nós estamos de fato preparados para receber essas crianças, para essa inclusão? E eu falei, eu disse, olha, a gente nunca teve, a não ser, nós tivemos 2 casos assim, né? 3, na verdade, com crianças especiais, mas especiais e não diferentes. E que nós tivemos um aproveitamento muito bom com essas crianças, com esses pais, tivemos um retorno muito bom também em relação a isso, porque assim, ó, o que é importante para que esse trabalho tenha êxito, né? É essa conversa, é essa aproximação dos pais com a gente.
Nós precisamos saber que essa criança, ela tem algumas necessidades específicas, ela tem alguns medos, que a gente precisa então saber com antecedência para conduzir a aula de forma com que ela não seja prejudicada em nenhuma forma. Então, quando existe essa conversa com os pais, esse acolhimento da nossa parte sempre vai ter o acolhimento, mas com esse cuidado, com esse zelo, não teremos nenhum problema com crianças autistas, com criança com problemas de visão, como nós já tivemos. Não tivemos, assim, nada de diferente. Tá respondido, tá, Adriana? O Felipe faz a seguinte pergunta. Crianças especiais ou com necessidades especiais também são aceitas na evangelização? Sempre serão aceitos, né? É como eu falei anteriormente, a gente só precisa saber qual é o tipo de necessidade que essa criança tem para que a gente consiga de fato atendê-la. A gente tem algumas restrições, né? No caso de estrutura, talvez seria para receber alguma criança, mas a gente precisa tentar. De alguma forma a gente precisa tentar. Então vai ser muito bem acolhida, se chegar até nós, vai ser muito bem acolhida e nós vamos, com certeza, junto com a espiritualidade, construir uma forma de recebê-la da mesma forma que qualquer outra criança. Tá, muito obrigada, Tatiana. Beleza. Aqui, alguém está dizendo, estamos com saudade da manhã dos domingos no SEB. Ai, que coisa boa, nós também. A gente está morrendo de saudade. É muito bom esse trabalho. Logo voltaremos. Se Deus quiser. Beleza. Tati, mas só uma coisa, tá dando um reverber aqui no som. A gente não sabe ser aqui, que normalmente... Eu poderia pedir a gentileza, não sei se... Claro. Teste ao vivo aqui, né? Se tu tirar os teus fones, a gente só para ver se é isso que está acontecendo, desligado, não sei se... Só para ver se essa questão está... Ô, amor, vocês estão Vê se tá me escutando? ouvindo bem. Tô, eu acho que parou, acho que foi isso aí. Então tá. Creio eu. Então tá bom. Tá? Então eu vou continuar aqui então com o pai. Quem gostou de ver a Candinha, dá o joinha aí que ela gosta. Como é que é, já? Quem gostou da Candinha? Quem gostou da Tati. Da Tati. As mulheres no poder. Aí, ó. Isso aí. Beleza, era isso aí. Então. Foi pertinho. Tati, que maravilha poder estar falando contigo. E eu gostaria também de ver meu querido Rafa. Eu adoro ver meu Rafa. Rafael, vem aqui. Bota o gostinho do Rafa aí. Matar a saudade do meu Rafa. Desse Rafa. Opa! Olha lá! Cabelinho cortado, que bonitinho. Adoro ver vocês, pessoal. Sabe que, fica os dois juntos. Sabe que uma vez, infelizmente, eu tive uma experiência com uma criança que me marcou muito. Eu estava um dia no pronto-socorro, mas não estava de plantão, mas até ajudei, porque a situação ficou meio, na hora, muito atrapalhada. Uma criança que tinha tomado veneno, magrinha, devia ter não sei quantos quilos, bem magrinha, pequenininha, vestidinho bem fininho em cima do corpo, tinha tomado veneno de rato. Aí tinha que levar para lavagem, né? Então ajudei ela a fazer a lavagem, porque tinha muito estudante junto, e então para não queimar mais rápido, eu comecei a ajudar. Aí, posterior, eu fiquei preocupado com aquela cena que eu tinha visto, não por ser a primeira, tinha visto várias, mas a criança tão pequenininha, se todo mundo fizer a lavagem, salvar a criança, eu fiquei olhando a criança, fui conversar com essa criança. Cheguei e disse assim, por que tu tomou esse veneno? Tu não sabia que era veneno? Tu achou que era açúcar? Não, eu sabia que era veneno. E por que tomou? Tomei para me matar. Mas por que tu quer te matar? A vida é tão difícil, tão dura. Aquilo eu não tive palavra depois para falar alguma coisa.
Eu fui covarde, vou ser sincero, porque aquela criança que representa aquela maravilha do mundo, eu estava, de certa forma, não encontrando palavra para desestimular ela, dizer assim, vai brincar na praça, vai correr nos balanços, grita, brinca, porque, infelizmente, tu falou um fato que os pais estão muitas vezes, despreparados, sem espírito religioso, que seja qual religião for, mas não estão com Deus, estão fazendo dentro da trincheira da família uma guerra particular. Isso era uma parte que eu queria fazer, porque me emocionei muito quando tu falavas e falava sobre as crianças. Isso é muito importante. Tati está com a palavra. Tem mais alguma pergunta para a Tati? Ninguém me fez a pergunta, mas eu vou falar, Paraguaçu, porque é uma coisa que chega sempre muito latente, né? É a questão da obsessão, né, infantil e até dos nossos adolescentes. Muitos chegam lá também por esse motivo, né? Eu queria dizer assim que muitas vezes eles procuram a gente e dizem, nossa, a gente precisa fazer um fechamento de campo mediúnico, porque a mediunidade está prejudicando, ele está com muito obsessor. E a gente precisa entender também, como pais, que muitas vezes essa proteção, claro que a gente diminuir a frequência ali dos chakras e tudo mais, isso ajuda, obviamente, né? Os nossos passes, a desobsessão, tudo isso contribui. Mas de nada disso adianta se dentro do lar daquela criança ou daquele adolescente não exista essa blindagem, não exista essa proteção. Eu costumo dizer que nós, como pais, a gente tem uma grande missão, uma grande responsabilidade com esses espíritos que chegam aqui na Terra. Independente da gente de sermos melhores ou piores, a gente tem que fazer sempre o máximo para tentar, de alguma forma, blindar aquelas nossas crianças. E eu sempre digo assim, quando chega esse assunto até a gente, e obviamente a gente encaminha para todos os trabalhos necessários da nossa casa, mas eu sempre converso muito com os pais como está a relação desses pais dentro de casa, não só entre os filhos, mas entre o casal. Porque a gente sabe que muitas vezes a criança ela é o nosso escudo energético e muitas vezes absorve essas energias, né, de discussões, de chateamentos, de uma série de coisas que a gente sabe que no dia a dia a gente acaba trazendo para dentro dos nossos lares. Por isso a gente reforça muito a questão do nosso evangelho no lar, que é uma forma da gente nos proteger, né? Proteger o nosso lar, proteger a nossa família. O evangelho ele é sempre uma forma da gente trazer a espiritualidade maior para dentro do nosso lar, né? De forma a afastar qualquer energia que esteja por ali. Então, assim, eu sempre gosto de reforçar para os nossos pais que sim, a nossa casa espírita, o nosso amado CL, é uma bênção em nossas vidas, mas o nosso lar, ele tem que ser sempre muito regado, com muito entendimento, com muito amor. Vamos errar, vamos discutir, vamos, mas nós precisamos manter o equilíbrio, nós precisamos ter Deus dentro dessa casa, para que consigamos, então, proteger essas crianças e esses adolescentes contra essa, né, possível obsessão que possa acontecer. E acontece, a gente sabe que acontece bastante, né? A Candinha tem mais uma pergunta para ti, acho que tem, né? Tati, não é uma pergunta, e sim um elogio. Um elogio para ti. Ai, minha Leila, bom demais ver e ouvir a Tatiane. A evangelização do nosso CELI foi abençoada por ter sua orientação. Então, meus parabéns. Obrigada. Merecida. Obrigada. Não, mas isso não é para mim, isso são para minha equipe maravilhosa, isso é para essa casa maravilhosa. A gente sabe que todos os trabalhos que acontecem lá são dessa forma, porque são feitos com muito amor, com muita dedicação. De fato, todos nós dos domingos amamos o nosso trabalho,
amamos as nossas crianças, os nossos pais, mas isso é uma construção do todo, né? Todos nós fizemos a diferença e nós poder nos ajudar é o que faz a diferença de fato. Eu escutei hoje uma frase e eu quis gravar para trazer isso para nós, né? Que dizia assim que quando a gente toca algumas coisas, né, fica a nossa impressão digital. Mas quando a gente toca pessoas, fica a nossa identidade. E que bom que essa identidade seja uma identidade que a gente possa sentir que as pessoas queiram estar com a gente. Isso é sinal que a gente está realmente no esforço e no caminho certo. E faz querer cada vez mais que a gente nos melhore para poder ajudar ainda mais a quem quer que chegue a nós, né? Nós, eu falo em nome de toda a minha equipe, com certeza, somos agraciados de poder estar junto aos domingos, realizando esse trabalho nessa casa maravilhosa. Que bonito, Tati. Muito lindo as tuas palavras. Muito bonito. Isso sempre, sabe, eu sei que de ti parte só esse amor, esse sentimento que nós te acompanhamos junto nesses teus trabalhos, de tantos anos te observando. Claro, às vezes sou culpado de não ir te visitar tanto nos domingos, que é o único do dia que eu quase fico com aqueles meus pequeninos, já tudo formado e grande. Mas, de certa forma, nessa caminhada, eles exigem um pouco de mim no domingo. Eles querem que eu fique junto. Então, é uma maneira de também agraciá-los, ser agraciado com essa união dessa turma já graúda, de poder estar junto com eles no domingo. Então, às vezes, realmente, eu devia estar mais aí. Mas por confiar, saber, maravilha do teu trabalho, sempre falo isso e repito. Por quê? Pela qualidade que tem, eu acho que não tem uma laguna, uma falta de nada. Eu acho que é perfeito. E muito mais aquele bolo de chocolate, quando eu vou lá, eu adoro comer aquele bolo de chocolate. O Rafa acho que faz o bolo de chocolate, porque é muito gostoso, ele deve ter essa aptidão culinária também. Tati, estamos quase chegando, sabe que tem um horário para tudo na vida, chamamos de disciplina. Então, tu tem um tempo para te despedir com calma dessa vivência, dessa experiência, dessa capacidade que tu caminha levando em cada abraço milhares de crianças que passam por ti diariamente, diuturnamente pelos filhos, pela família, e tu sempre agraciada pela paz, pelo amor, pela energia de Deus, poder espalhar esse sentimento de união, de carinho, do abraço fraternal e amigo. Então, te dou a palavra para te despedir deles. Pessoal, eu agradeço do fundo do meu coração a todos os coraçõezinhos que eu vi aí na tela, pela união, né, da nossa casa. Eu peço que todos pensem, né, realmente se puderem contribuir com a nossa vaquinha, para que a nossa casa continue firme e forte. Convido a todos que ainda não conhecem o nosso trabalho para irem num domingo, se sentirem à vontade, que quiserem fazer parte da nossa equipe, serão muito bem-vindos. É um trabalho realmente de muita luz, é um trabalho diferente, porque tem toda essa questão enigmática, né, da criança, da doçura, da simplicidade, que mais nos ensina do que a gente ensine eles, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, do fundo do meu coração, Paraguaçu, a confiança que tu tens no nosso trabalho, né, por conceder esse espaço para que a gente faça, né, esse trabalho. Quero te dizer que nós não somos perfeitos, não. Nós temos ainda muitas falhas, mas pode ter certeza que nós estamos no esforço cada vez mais, cada um de nós, dentro das suas limitações, de tentar cada vez mais melhorar, para que nós tenhamos êxito e que o nosso jardim possa florescer em todo o planeta. Esse é o nosso objetivo. Quero aproveitar esses últimos minutos e pedir para quem está nos ouvindo que aproveite esse momento onde a gente ouve muitas vezes, que está muito difícil, que a gente pare de pensar negativamente, que a gente comece a produzir sentimentos bons através dos nossos pensamentos, que a gente consiga nos conhecer melhor
e conhecer todos os integrantes da nossa família, porque ali está, né, o nosso verdadeiro laboratório para que a gente consiga realmente sermos pessoas melhores na grande comunidade planetária. Então eu deixo o meu carinho, a minha gratidão e que espero ver logo todos vocês nos domingos e que a nossa casa abra quanto antes. Muito E obrigada. o Rafa não vai se despedir de mim? Esse rapaz tem que chamar O atenção em Rafael, tudo. ele também é envergonhado para você. Vai ter que se despedir, Rafinha. Quero ver esse rostinho bonito desse meu querido Rafa, nosso coordenador de domingo, junto do seu trabalho, correndo, chega correndo, com bolinho, escondendo bolinho, para dar na hora certa. Perfeito, Rafa, está com a palavra e da despedida dos teus amigos que estão te vendo, estão junto dessa grande corrente fraternal de podermos vencer essa etapa difícil que o mundo enfrenta. Gosto de ouvir a tua palavra. Dizer o quê, né? Muita saudade, realmente. São momentos difíceis, mas que nem a Tati falou, que nós possamos cada vez mais criar pensamentos positivos, né? Que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver e que, se Deus quiser, o próximo domingo de evangelização vai ser cheio de crianças, cheio de pessoas no salão, que a gente possa todo mundo compartilhar juntos lá, tá bom? Que bom Obrigado. as palavras. Te agradeço a vocês muito, mas antes a Candinha vai fazer a despedida dela aqui, porque ela ama muito vocês. Tati, tem tantos parabéns para ti. Tati, tu és muito querida. Teu trabalho é muito bonito. Parabéns pela ilustre palestra. Lindo trabalho. Palestra maravilhosa. Estão todos de parabéns. E assim vai. Realmente, palmas para ti. Para todos nós. Para todos nós. Mas especial para ti, que hoje tu foste convidada especial. E para toda a tua equipe, sem dúvida. Obrigada. Obrigada. Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Não faço isso, não. Emoções, emoções. Evangelização é isso também, Paraguaçu. A gente chora muito, muito. Por que chorar? Manos, por que chorar? Por que correr a lágrima dos nossos olhos? Que possamos reverter essas lágrimas numa energia de esperança e de fé e de amor. Por isso, Jesus, agora, na nossa corrente fraternal de amor, de luz, possamos nós, ajoelhados em tua frente, dizer: Jesus, cuidai das nossas crianças, que elas possam ser muito bem protegidas, que uma manhã possamos vê-las, se permitido for, nós na terra enxergar nos parques, essas crianças correndo, brincando, xingando, chorando, brincando, pulando. Por isso eu te peço, neste momento difícil de nossas vidas, na tua terra, no teu jardim que nos colocou, e talvez por não entendermos que estamos, de certa forma, não punidos, mas, de certa forma, tempo para pensar, tempo para amar, tempo para refletir, mudarmos a reforma interior nossa de sentimento esse, que possamos transmitir amor. Te digo, vai naqueles hospitais que estão nossos doentes, que possam, talvez, nesse momento, as suas lágrimas correndo no silêncio do seu quarto, no travesseiro, pedindo uma nova chance, uma nova oportunidade. Dai a eles, se permitido for. Naqueles locais que estão presos nossos irmãos, porque é raro, que possam ganhar também, nessa hora, a licença do sentimento de encontrar em seu coração a tua imagem, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos olhos que eu vejo o mundo. Obrigado, Jesus, pela voz que eu posso retumbar teu nome nos meus pulmões
e defender a minha vida com teu nome, Senhor, de proteção. Obrigado pelas mãos que eu vivo, abano, abraço e no sentimento de amor colho a flor do ar do amor. Obrigado pela chuva que eu vejo, ouço. Obrigado pelo mar, pelas estrelas, pela noite de luar. Obrigado pelo vento que sopra, trazendo alegria da vida, alegria, esperança de um amanhã. Manos, essa é a verdade, vamos juntos, unidos, continuar a fazer o que estamos fazendo, ajudando, para que amanhã, logo, em breve, possamos abrir as nossas portas e no fraternal abraço eu posso abraçar esses dois, o Rafa, querido, e essa esposa dele, nossa querida Maninha. Que a paz fique em vossos lares, em vossos corações, pelo tempo que vocês desejaram. Muita paz. Que assim seja, Paraguaçu. Isso aí. Isso é.